Olá, meu irmão, minha irmã, como é bom este momento no qual nós paramos como igreja diante de Cristo, nosso bom pastor, para ouvir a sua voz. Por isso, deixemos que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração para que, à luz do Evangelho, possamos reconhecer Cristo que fala particularmente com cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração. Pelo Evangelho que vamos ouvir, possamos seguir a Tua voz e alcançar a vida plena que o Senhor nos trouxe. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é narrado por São João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos meditando o capítulo 10 do Evangelho de São João. E o evangelista, nos versículos que nós acabamos de ouvir, vai dizer que Jesus foi até o templo por ocasião da festa da sua dedicação. Veja isso. Jesus vai ao templo, Jesus valoriza o templo. Não é a única vez que ele vai. Nos relatos do Evangelho, por muitas vezes nós vamos ver Jesus e os seus discípulos no templo. Porque o templo é um lugar de experiência com Deus, que na época de Jesus precisava ser purificado, mas que nem por isso deixava de ser importante e ter valor. E é neste contexto que Jesus ele é abordado pelos judeus. Mas quando nós falamos de judeus, a gente precisa trazer um pouco de luz para essa expressão no Evangelho. Porque quando nós ouvimos falar dos judeus que foram questionar, dos judeus que armaram, dos judeus que acusaram, dos judeus que levaram, não está falando de modo geral de todo o povo de Israel. Não. Quando no Evangelho de João nós ouvimos falar os judeus, a gente precisa guardar para entender bem que são as autoridades que naquela época se recusaram a reconhecer quem Jesus é. São as autoridades que não querem acreditar e que o rejeitam. Até porque nós bem sabemos que os próprios apóstolos são judeus, que o próprio Jesus é de origem judaica, porque o povo judeu é o povo de Deus da primeira aliança. Então a gente tem que entender, são aqueles que rejeitam. E entendendo isso, quando a gente vê esse povo chegar até Jesus e falar: Senhor, fala claramente se o Senhor é ou se o Senhor não é o Messias, a gente já fica com o pé atrás. Porque a intenção neste questionamento não é a fé, não é fazer uma experiência com Jesus para crer e segui-lo. Não, ao contrário, é armando uma cilada. Porque naquela época havia uma expectativa da parte do povo pela vinda do Messias. Mas cada grupo da sociedade tinha uma expectativa a respeito do que seria e do que faria o Messias. De modo geral, havia uma expectativa de um líder político que fosse derrotar o império e conduzir o povo para um reinado deste mundo. Então, se Jesus declara, eu sou o Messias, eles não iam entender como nós entendemos, que ele é aquele que é ungido do Pai, com poder e pelo Espírito, para agir e salvar o seu povo. Não iam entender isso. Quando falasse, eu sou o Messias, eles iam entender como alguém que fosse um líder político. Por isso, então, iriam acusar o império e o império mandaria matar. É justamente isso que eles estão querendo. Uma situação para levar Jesus a uma condenação e acabar com ele. Mas aí Jesus vai dar uma resposta para eles que acaba iluminando a cada um de nós.
Jesus vai dizer que ele já falou quem ele é. Em todas as outras situações, as obras de Jesus falam por si, mostram que ele é o Messias e, além disso, mostra que tipo de Messias ele é, porque ele age com poder, ele age na unção do Pai, e todas as obras que ele realiza com a autoridade do Pai já dizem quem ele é. Não é que falta clareza da parte de Jesus. São eles que rejeitam, até porque eles estão apegados ao seu status, ao seu poder. E o encontro com Jesus pela fé só é possível quando a gente desapega das coisas desse mundo para se apegar a quem ele é, o Messias Salvador, o bom pastor que dá a vida. E não só dá a vida, mas aquele que conduz as ovelhas. É por isso que ele vai dizer: vocês não acreditam porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Não é que Jesus está excluindo eles da vida que o bom pastor dá. Não, o bom pastor dá a vida em abundância para todos. Mas como nós meditamos ontem, Jesus é a porta pela qual se entra e se sai para encontrar as verdes pastagens. Por isso, então, crer em Jesus é uma condição para ser sua ovelha. Não tem como o pastor cuidar de quem não crê. Não tem como o pastor gerar vida nova em quem o rejeita, em quem o recusa. E aqui Jesus também já vai deixar muito claro para eles e para nós o que nos faz entrar pela porta, o que nos torna as suas ovelhas. A escuta da palavra. Não apenas no sentido de ouvir, mas no sentido de ouvindo, segui-la. É por isso que nós paramos estes minutos todos os dias para ouvir o Evangelho. É por isso que nós nos unimos ao rebanho para ouvir a voz do pastor. Porque antes que o pastor fale pessoalmente a cada um de nós, no nosso coração e através das nossas orações pessoais, ele fala comunitariamente pelo Evangelho. É escutando, é meditando, é lendo o Evangelho junto na comunhão da igreja, que nós vamos ouvindo a voz do pastor, que nós vamos seguindo a sua palavra. E nessa escuta e neste seguimento, nós crescemos na fé e somos capazes de reconhecer quem Jesus é, o Filho amado de Deus, o Messias Salvador. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus termina este evangelho com uma promessa, dizendo que as ovelhas dele estão em suas mãos e que ele não vai perder nenhuma delas, que ninguém vai arrancá-las da mão dele, porque o Pai é maior do que todos. Veja, estamos na mão do Filho, mas como o Pai e o Filho são um, estando nas mãos de Jesus, o bom pastor, nós estamos na mão do Pai. O Pai que é maior do que tudo e que todos, e que vai guardar e proteger a nossa vida. Por isso, então, que ao ouvirmos e meditarmos este Evangelho, possa brotar no nosso coração o desejo de ouvir e seguir a voz de Jesus, com esta certeza que eu me tornando ovelha dele, a minha vida está segura, a minha vida tem proteção, porque eu estou nas mãos de Deus. Que nós possamos ao longo deste dia viver como ovelhas conduzidas pelo pastor, colocando toda a nossa vida, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos nas mãos do Senhor. E ali estará em segurança e em paz. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.